Oi, pessoal! Bom, vamos falar então de reino animal e dar início a esse processo, trazendo aqui o primeiro filo do reino animal, que são os poríferos. Então, reino animal, né, o último reino que nós vamos estudar, já vimos todos os outros. Lembrando que dentro desse grupo nós temos seres vivos totalmente eucariontes, então todo mundo ali dentro do reino animal é eucarionte. Todo mundo é pluricelular, ou seja, formado por mais do que uma célula. E todo mundo é heterotrófico, não existe animal autotrófico. E aí nós vimos também naquela videoaula curtinha das características gerais do reino animal, que o reino animal ele é dividido em 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermas e coidatos. E que nós vamos estudar cada um desses filos separadamente, ok? Hoje, nessa nossa videoaula, o objetivo é falar um pouquinho do primeiro grupo do reino animal, né? Os animais mais antigos do planeta, que são os poríferos. Poríferos, que nós temos aí o nosso bom e velho amigo Bob Esponja. Poríferos, que não tem calça quadrada, que não faz hambúrguer de siri, mas que são animais interessantíssimos, muito diferentes, que vale a pena aí a gente dedicar um tempinho para conhecê-los. Os poríferos, eles são conhecidos como esponjas do mar, e apesar de terem esse nome, né, esponjas do mar, eles são exclusivamente aquáticos e predominantemente marinhos, ou seja, todos os poríferos vivem na água, né? Todas as esponjas do mar vivem na água. Elas são encontradas principalmente em águas oceânicas, né? Elas são principalmente encontradas em água salgada, mas existem alguns representantes de água doce. Então, apesar de elas serem esponjas do mar, existem representantes no rio. É raro, mas existem, tá? Então, esponjas do mar são os únicos indivíduos que fazem parte aí do filo dos poríferos, ok? Não tem nenhum outro exemplar. Olha que legal, pessoal. Nem tem cara de bicho, né? Mas é animal. Professora, se não tem cara de animal, por que é animal? Bom, primeiro porque ele tem aquelas características básicas, né? São eucariontes, são pluricelulares, heterotróficos, tem célula animal. E apesar dessa cara aí, né, de objeto inanimado, ele tem algumas características bem interessantes. Vamos estudar um pouquinho delas. Bom, a começar que os poríferos, eles são chamados de parazoários. O que significa isso, professora? Lembra que eu falei para vocês que uma das características que a gente usa para estudar são as características embrionárias? Então, quando existe a fecundação do óvulo com o espermatozoide, forma uma única célula. Aí lembra que eu falei? Essa célula, ela vai uma virar duas por mitose, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai aumentando. Ela começa a sofrer diferenciação e vai formar os chamados tecidos embrionários. O que são isso, professora? Tecidos embrionários. Tecidos são células especializadas. Nós temos os tecidos embrionários, que são aqueles tecidos que são formados durante o desenvolvimento embrionário. Basicamente, eles são 3. Endoderme, mesoderme e ectoderme. O nome desses tecidos. E eles vão originar todos os órgãos do indivíduo. Então, primeiro tem a formação dessas células especializadas, que são os tecidos, que vão começar a dar origem aos órgãos e vão formar os órgãos do nosso corpo. É assim que funciona o desenvolvimento embrionário, ok? Os poríferos, eles não apresentam esses tecidos embrionários. Então, eles têm somente um monte de célula diferenciada junta, mas eles não têm o tecido mesmo, né? Essas células especializadas. Se eles não têm os tecidos embrionários que vão dar origem aos órgãos, automaticamente eles não têm nenhum órgão. Então, os poríferos não apresentam nenhum tipo de órgão. Eles não têm intestino, eles não têm fígado, eles não têm pâncreas, eles não têm coração, eles não têm cérebro, eles não têm nenhum tipo de tecido, eles não têm nenhum tipo de órgão, ok? Eles têm somente um monte de células trabalhando juntas. Um monte de células aí que têm as suas funções trabalhando juntas, mas eles não têm órgãos, ok? Eles são animais que têm poros, por isso que eles recebem o nome de poríferos,
E esses poros, eles servem para entrada de água, porque esses animais, eles vão ser animais filtradores, ou seja, a água passa por ele e é dali, dessa filtragem da água, que ele retira os nutrientes que ele precisa para sobreviver. Lembrando que esses nutrientes, pessoal, eles precisam ser nutrientes mesmo. Ele não consegue se alimentar de nada maior do que uma célula. Por quê, professor? Porque quando a gente come, a gente só consegue comer coisas maiores do que uma célula. Por exemplo, você vai comer lá um hambúrguer. Você vai morder o hambúrguer, por mais que você mastigue. Vamos imaginar que você é uma pessoa que mastiga muito bem. Ainda assim, esse hambúrguer, o pedaço que vai para o seu estômago, ele é muito, mas muito maior do que uma célula. Então, a função do seu sistema digestório, boca, estômago, intestinos, é exatamente quebrar esse alimento, quebrar, até ele ficar do tamanho de uma célula, menor do que uma célula, para que ele possa ser absorvido por essa célula. No caso dos poríferos, eles não têm sistema digestório, então não tem quem quebre esse alimento para ele. Portanto, ele só pode se alimentar de coisas que sejam menores do que uma célula. Então, ele vai absorver os nutrientes que estão na água, mas ele não consegue se alimentar de pedacinho de comida, por exemplo. Ele não consegue, tá? Eles são animais assimétricos, isso significa que ele não tem uma forma pré-fixa, né? Se você pensar, por exemplo, o ser humano, a gente tem uma forma, essa forma ela é definida. Agora, os poríferos não, eles não têm uma forma, eu não consigo cortar ele em partes iguais ou partes equivalentes, né? Então, eles são assimétricos. São animais sésseis. Séssil é o contrário de móvel, então ele não se locomove, né? O animal móvel ele sai se movimentando por aí, o séssil não, fica paradinho, né? Fixo no substrato. E como eu já falei para vocês, são todos aquáticos, maioria de água salgada, podendo ser de água doce, e são filtradores. E é por meio dessa filtragem que ele vai retirar os nutrientes que ele precisa para se alimentar. Aqui é a estrutura de um porífero. Então, veja que ele tem esses poros aqui, né? Essa região aqui do meio é chamada de átrio. Então, a água do ambiente, ela entra por esses poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, ok? O ósculo é essa parte aqui de cima. Então, ela entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. E aí, nesse processo, ele vai retirar os nutrientes que ele precisa. Para isso, existe um grupinho de células especializadas, que são os coanócitos. Olha aqui uma imagem de um coanócito. Eles ficam aqui, ó, por dentro do átrio do bicho, e eles são células flageladas. Aí, eles ficam locomovendo os flagelos deles assim, ó, para movimentar a água e conseguir absorver esses nutrientes. Então, são as células utilizadas para a digestão do porífero, ok? E aí, nós temos outras células especializadas, por exemplo, os pinacócitos, que eles ficam aqui para o lado de fora, são as células de revestimento. Nós temos os amebócitos, que também podem ser chamados de arqueócitos, que são células que elas não são diferenciadas, elas têm a capacidade de se transformar em outras células, inclusive células reprodutivas. E nós temos as espículas, que são células de sustentação, que faz com que o bicho não seja um bicho molenga, né? Que não tem nenhum tipo de sustentação. Na verdade, ele fica mais rígido por causa desse acúmulo dessas células, ok? Então, basicamente é essa a vida do porífero, né? Ele fica lá paradão, filtrando a água, retirando os nutrientes. Filtrando a água e retirando os nutrientes. É isso, essa é a vida dele. Professor, ele tem sentimentos? Não, gente, ele não tem sistema nervoso, né? Ele não tem um cérebro, ele não tem nenhuma estrutura nervosa. Então, ele não tem sentimentos. Não que ele seja mau, ele não é nada. Ele não tem sentimentos, ele não tem nada, não sente nada. Tá bom? Ele sente dor, professora? Não, porque ele não tem sistema nervoso, tá? Lembrando que ele não tem nenhum tipo de órgão. Ele tem somente essas células especializadas. Nada além disso. Em relação à reprodução, ele pode se reproduzir de forma sexuada, ou seja, esses amebócitos eles conseguem se transformar em célula reprodutiva, que vai se fundir com outra célula, masculina com feminina, se fundem, dando origem a um novo indivíduo geneticamente diferente, ou então ele pode se reproduzir de forma assexuada, seja por brotamento, ou seja, brota um pedacinho e cai no ambiente e forma uma nova esponja, gemulação, que é a formação de gêmulas
que são como se fossem células que vão cair no ambiente e gerar um novo indivíduo, mas essa célula, ela não foi originada de fecundação, tá? Ela foi originada da própria esponja, somente ela. E também é isso, né? Então, sexuada ou assexuada. E também a digestão, ela vai ser totalmente intracelular, ou seja, ela acontece somente dentro da célula. Não existe uma cavidade digestiva, porque não existe um sistema digestório, né? São apenas os coanócitos ali que atuam fazendo a digestão. Olha que bonitinha, gente! Ela é legal, ó. Aqui em cima, onde eu falei para vocês, que é a saída, né? O ósculo. E dentro da esponja é o átrio, que é a cavidade, né? E aí pelos porinhos dela vão entrar água e sair aqui por cima. Entra água e sai aqui por cima. E assim vai, né? Olha algumas características, né? Do que vocês podem estar pensando assim, as esponjas são muito chatas. Olha porque elas são legais, né? Vou falar alguns motivos, né? Primeiro que elas foram os primeiros animais na Terra, gente. São os primeiros animais do planeta. Para vocês terem uma ideia, os cientistas têm uma estimativa de que as esponjas, elas têm aproximadamente 640 milhões de anos. É muita coisa, né? Elas surgiram aproximadamente 400 milhões de anos antes dos dinossauros chegarem na Terra. Então é muito tempo que esses bichinhos estão aqui, né? Também temos algumas esponjas que são gigantes, né? Por exemplo, no Havaí tem uma esponja que ela é do tamanho de uma minivan. Até anotei as dimensões aqui para vocês, ó. Elas têm mais ou menos 3,5 metros de largura, 2 metros de comprimento e estima-se que elas têm 2.000 anos de existência. Então, olha que interessante, né, pessoal? Além disso, elas têm uma alta capacidade de regeneração. Se você pegar uma esponja e quebrar ela em vários pedacinhos, não façam isso, tá, pessoal? Por favor, não façam isso. Não destruam o ecossistema aquático. Mas se for feito isso, quebrar elas em vários pedacinhos, cada pedacinho vai dar origem a uma esponja nova, ok? Opa, o que esse slide está fazendo aqui? Agora sim. Uma esponja, né? Olha, não parece, gente, o Monster Cook da Vila César? Ó, legal, né? Bacana, esponja do mar é muito legal. E aí, pessoal, então, sobre poríferos era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre poríferos. Faltou uma coisa. Vamos cantar, né? Tem uma musiquinha maravilhosa sobre poríferos para vocês. É naquele ritmo daquela música da Casa Engraçada, né? Acho que todo mundo conhece. Vamos lá, gente. Já falei para vocês, vou repetir. Nada de mandar pro The Voice. Eu sei que minha voz é maravilhosa, angelical, linda, mas eu gosto mesmo de dar aula para vocês. Então vamos lá, pessoal. Era uma esponja muito engraçada, não tinha tecido, não tinha nada, não tinha estrutura para respiração, nem qualquer órgão para digestão. Não tinha nervos mesmo em rede, nem capilares em sua parede, e não tinha nenhum órgão ali para ela poder fazer um xixi. Mas tinha gêmula para reprodução e coanócito para digestão. Aê! A esponja, né? Vamos lembrar disso, hein, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios rapidinho. Vamos lá. A digestão dos poríferos é intracelular e realizada por células chamadas... acabamos de cantar, né? E tinha gêmula para reprodução e coanócito para digestão. Coanócito, alternativa C, pessoal. Arqueócitos são células que vão dar origem a outras células, como eu já falei para vocês, né? Também podem ser chamadas de amebócitos. Os porócitos são as células que vão formar os poros. E os pinacócitos são as células de revestimento. Então, alternativa C, de coração. Leia, tira a seguir que ilustra os dilemas alimentares na vida de uma esponja. Olá, eu sou uma esponja. A água do mar passa constantemente através de mim. É assim que me alimento.
É claro que eu preferia um hambúrguer com fritas. Explique com base nas características morfológicas, ou seja, características da forma do animal, né, desse grupo, porque o desejo da esponja expresso no último quadro não pode se realizar. Por que o Bob Esponja, se fosse verdadeiro, se fosse Bob Esponja da vida real, ele jamais comeria hambúrguer de siri? Por quê? Porque eles não têm órgãos, né, pessoal? Eles não têm órgãos digestórios, órgãos digestivos, eles não têm nenhuma estrutura, né? A reprodução não, a digestão, ela se dá por meio dessas células, que são os coanócitos. Então não tem como ele se alimentar de nada maior do que uma célula, porque eles não vão ter órgãos para quebrar esse alimento. Por isso, coitado da esponja, né? Não vai poder comer um hambúrguer com fritas dela, nunca. Professora, e se eu pegar um hambúrguer e jogar dentro de uma esponja? Pá, o que acontece? Nada. Esse hambúrguer ele vai se decompor, porque a matéria orgânica vai se decompor, mas ele não vai, a esponja não vai conseguir absorver, ela não vai conseguir se alimentar disso. Escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso. Vamos lá. Poríferos são animais vertebrados. Animais vertebrados não, gente. Animais vertebrados estão lá no último grupo, né? Lá nos cordados. Então, falso. O bichinho não tem nenhum tipo de órgão, vai ter vértebra? Imagina, né? Então é falso. Poríferos são sésseis, ou seja, ficam fixados em um substrato. Verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro? Ó, já temos até a resposta, hein? Esponjas vivem de forma solitária em um ecossistema marinho. Não, elas não ficam sozinhas, né? Elas ficam em grupos ali, né? Com outras esponjas e tal. Não que elas interajam, né? Mas elas estão ali. Algumas esponjas apresentam toxinas como defesa contra seus predadores. Verdade, algumas esponjas fazem isso. Portanto, falso, verdadeiro, alternativa D. E a última, para a gente encerrar essa videoaula. Os seres vivos incluídos no filo Porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos. Verdade. Mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que... Para que servem os coanócitos mesmo, gente? Mas tinha gêmula para reprodução e coanócito para digestão. Digestão, né? Vamos achar. São responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo do animal, por meio de plasmodesmo. Não, gente. Plasmodesmos é uma especialização da membrana plasmática que permite que as células permaneçam unidas, né? Então, não, bobagem. Transforma-se em espermatozoides? Não, ela não tem nada a ver com isso. Apesar dela ser flagelada, ela não tem nada a ver com espermatozoide, né? Não é porque ela tem flagelo, o espermatozoide também tem flagelo, que é a mesma coisa. Não, ela tem flagelo para movimentar a água para retirar os nutrientes de lá. São células totipotentes. Totipotente é uma célula que tem capacidade de se transformar em qualquer coisa. Não. São células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais pela circulação da água no átrio da esponja. Perfeito! Essa é a função dos coanócitos. Tá bom, galera? Espero que tenha sido uma videoaula legal para vocês, que vocês tenham aprendido. E lembrem-se, ainda tem a videoaula de quinidades para essa semana, que é outro grupo maravilhoso. Tá bom, pessoal? Um beijo, bons estudos e tchau, tchau!